Você está andando na sua autoridade? Se é uma intercessora, use a sua autoridade. Você é um pastor? Use a sua autoridade. Ande na sua autoridade. Não é a quantidade do poder, mas é a capacidade de administrar o poder sobre a autoridade que Ele te delegou na sua vida. Jesus, ele foi tentado, testado. Se tu é filho de Deus, pula. Eu quero ver quem você é. Quero ver se você tem certeza de quem você é. Mostra para mim. Eu quero ver o anjo descendo para te sustentar, para ver se você é um filho de Deus. É o que o diabo ele quer com você. Mas a resposta de Jesus sempre está na autoridade das Escrituras. Ele não venceu o diabo mostrando poder para ele. Vença o diabo na sua posição espiritual. O Senhor está te aperfeiçoando. De todas as formas, a nossa autoridade ela está sendo formada, forjada. Fala a pressão que eu estou suportando. E o que eu estou decidindo vencer demonstra que eu estou crescendo na minha autoridade. Todas as áreas que somos tentados e testados é onde somos gerados e forjados a nossa capacidade de autoridade, de governar em autoridade. Abra agora para mim Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção na sentença do versículo. Plural, lugares celestiais. Nem todos aqui estão na mesma dimensão do Espírito aqui. Em algum lugar você está no mundo espiritual agora. Existem alguns que têm acesso a lugares altos, diretamente ao trono. Outros estão mais abaixo. Outros não conseguem subir, mas não deixam de estar sentado em lugares celestiais. Existem 3 dimensões de lugares celestiais que conhecemos. O primeiro céu, terra. O segundo céu, cosmo. O terceiro céu, onde está o trono de Deus. E ali existem dimensões lá dentro. E existem muitos lugares nos céus. Existem 24 anciões assentados em tronos. Eles governam em dimensões do Espírito. Existem governadores no reino das trevas, governadores da maldade. Eles são sentados sobre tronos. Eles governam no mundo espiritual. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Principado, porque o principado, a forma dele trabalhar é sempre usurpar sua autoridade, contaminar sua autoridade, distorcer a sua autoridade. Quando a gente fala de principados e espíritos de Beelzebul, ele distorce a autoridade de um líder. As pessoas ficam religiosas, agressivas. Elas competem uma com a outra. É uma disputa de poder, é uma disputa de lugar. Esse é os princípios distorcidos de principados. Hoje eu tive uma visão que vai acontecer algo no ministério. E o Senhor falou, é tempo deles voltar a comer toda essa revelação que eu te dei. Eu via todos os livros e módulos sendo aplicados para vocês. O Senhor vou ter que passar eles no processo de novo. Para vocês entenderem novamente o que foi dado a vocês. Não é só um módulo ali. Aquele livreto de restauração do sacerdote, ele é violento. Quem pega e abre e lê ali dentro, começa a identificar tudo que está errado na vida. Começa a identificar quem são as pessoas. Teve um grupo, uma família, pegou aquilo ali, foi ler, falou, apóstolo, depois de anos, quando nós pegamos para ler, conseguimos identificar, foi sendo derrubado, Deus limpou os nossos caminhos dessas pessoas. Porque pela primeira vez identificamos e agora conseguimos entender o porquê de tanta pressão que a gente sofreu dentro da igreja. Quem está comigo da glória a Jesus? Você está comigo? Fala amém. Amém. Fala para o seu irmão, não seja omisso. Não saia da sua posição. Não abandone ela. Passe o que passar. Custe o que custar. Continue batalhando na sua posição de autoridade. Davi ele não arredou o pé quando o negócio começou a ficar estreito para ele. A coisa ficou estreita. E às vezes a coisa fica estreita para o nosso lado. Porque o inferno está lutando contra a nossa autoridade. É isso. O diabo ele sempre vai perseguir vocês por causa da autoridade que vocês têm. Ele quer de volta o que foi tirado dele na cruz. Quem está comigo? E a concentração dessa autoridade está aqui dentro, não está lá no mundo. Está no corpo de Cristo. E infelizmente o diabo conseguiu barganhar
para que os homens vendessem a sua autoridade, dessem o direito da sua autoridade para o diabo usar eles na terra. É isso que Satanás foi até Jesus, barganhar com Jesus, testar ele, para ver se ele desse o direito da autoridade para ele entrar. Você imagina como é terrível isso, irmãos? O que eu estou falando para vocês? Fala, uma vez que eu abandono a minha posição de autoridade, eu estou desistindo das promessas de Deus na minha vida. Ninguém recebe promessa se não estiver posicionado. Ninguém recebe promessas se não tiver. Eu descobri uma coisa em toda a minha caminhada com o Senhor. Com todos os ventos e vales e processos, acertos e falhas que eu passei na minha vida, eu só me mantive no mesmo lugar. Um dia eu era bem jovem. Eu estava passando tanta guerra, era tanto diabo, tanta luta, que eu lembro que eu entrei pelo portãozinho de uma casa que era alugada, que eu não precisei pagar nenhum aluguel. Eu entrei naquela casa, passei pela cozinha. Quando eu cheguei na sala, havia uma presença de Deus tão forte ali, que eu caí súbito no chão. Quando eu pisei na sala, eu caí assim, pum! Eu caí debaixo do poder do Espírito Santo. E eu vi a voz do Senhor falando comigo, filho meu, tudo que você possa passar nessa vida, lembre o que eu vou te falar. Nunca desista do que eu te chamei você para fazer. Porque sou eu que te sustento, sou eu que te liberto, sou eu que te levanto. Eu que estou na sua vida. Aquilo entrou no meu coração de uma tal forma, que eu gravei, às vezes eu falo sobre isso, porque nunca mais eu esqueci daquela palavra de Deus na minha vida. Porque ela veio de Deus e entrou dentro do meu espírito, e ela veio como revelação, e ela assentou a minha autoridade. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Todas as vezes que você está em posição de autoridade, lembre-se disso. Sempre haverá resistência contra vocês na terra. E o diabo, ele quer que você desista por causa das pressões, resistência. Fala, as pressões e as resistências, elas fazem parte de todo o processo da vida. Mas elas não podem ser maior do que aquilo que eu sou. Olha, nem a tribulação, nem a angústia, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem principado, nem demônio, nem anjo, nem nada. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fala, nada pode me tirar dessa posição. Nada, fala nada. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas hoje eu vou te falar um negócio maior. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Então não adianta, todas as coisas aqui não vai funcionar em nada para você se você não dá no seu chamado e no seu propósito. Não vem com história não. Se você não anda dentro do seu chamado que Ele te chamou e do seu propósito de vida que Ele te chamou no reino dEle, as coisas não vão cooperar ao teu bem não. Eu não estou vendo esse versículo se cumprir na vida de muitos para aí. Não está cooperando nada. Não adianta só vir na igreja e achar que é um filho de Deus. Se você não estiver numa posição de filho de Deus, submisso à autoridade e andando na sua autoridade, você não cresce na vida. Você não vence o inferno. Fala, não podemos vencer o inferno se não andarmos em autoridade e submissos à autoridade. Muitos de vocês têm unção, não se gloriem com isso não, tá? É porque tem uma autoridade na casa, tá? Passei processo de muitos anos no inferno, suportando tronos, guerra, luta, vivendo anos de oração no meio do monte, acampando dia e noite, desgastando a minha vida, buscando revelação, viajando, pregando dia e noite, sofrendo, dormindo no chão, para gerar a autoridade que eu tenho. Isso abriu um caminho, então hoje é tudo mais rápido, é um fluido do céu que não para. Aleluia! Glória a Deus pelo que você lutou, continue lutando, porque também para você ter o que você tem hoje, você tem que manter o que Deus te derramou na tua vida. Aleluia, fala glória a Jesus. Você se tornou uma autoridade, Deus derrama unção, Deus vai usar vocês poderosamente. Opa, mas se mantenha na sua autoridade e honre autoridades que te ajudaram. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, eu posso multiplicar minha autoridade aprendendo com autoridades. Aprenda a ser submisso e aprenda com elas que você cresce mais rápido. Fala, a forma mais rápida de crescer na vida é ter influência de quem tem autoridade sobre a minha vida. Aí você vai pelo princípio do falso evangelho? Ah, não devo satisfação de ninguém? Ah, eu vou cultuar em casa? Viva na sua própria autoridade.
Fora do corpo de Cristo, aqui ninguém tem autoridade, meu querido. Nós só somos autoridade no corpo dele, trabalhando com o corpo dele. E Paulo diz, Efésios capítulo 4, todas as juntas, medulas, ossos, todos unidos, cada um fazendo a sua parte. Fala para o seu irmão, faça a sua parte. E Deus fará dele por você. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Fala, eu sou uma autoridade. Jesus me deu esse direito. Autoridades são direitos legais conquistados por permissões concedidas. Você conquista os seus direitos. Ele te deu direitos e você tem que conquistar direitos. Se você quer crescer em autoridade, qualquer área que você quiser crescer, você vai ter que ter revelação. Fala, revelação. Conhecimento. Fala, domínio e governo. Você vai ter que aprender a dominar as coisas, vai ter que aprender a governar sobre elas, você tem que ter conhecimento para administrar ela, e você tem que ter revelação de como isso acontece. Amém, amém? Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Eu quero saber, você vai sair daqui com mais fé na sua autoridade ou não vai? Vai sair mais determinado a vencer ou não vai? Não, você entendeu que você é uma autoridade? Você não, presta atenção, chega um limite na batalha espiritual que você tem que fazer uma coisa. Você tem que fazer uma coisa. E às vezes eu faço isso. Toda vez que o diabo quer perturbar... Posso falar? Já foi amarrado, ultrajado, despojado na cruz do Calvário todo o poder de tronos, principados, governantes de demônios. Já foi vencido. E eu tomo a minha vitória em Cristo Jesus. Não importa a opressão, a batalha, eu já venci na cruz. Aleluia! Se você não crê, não tem fé no que a palavra diz, desculpe. O diabo está sempre usurpando sua autoridade, usando contra você mesmo. Está depressivo por quê? Está angustiado por quê? Tu está permitindo Satanás usar sua autoridade contra você. Está sendo refém. Está sendo mendigo espiritual. Desculpa, você não tem mais a mentalidade do Egito. Amém, amém. Fala, não podemos ter mentalidade de um povo que acabou de sair do Egito. Nós não somos mais mendigos espirituais, meu querido. Você não está barcando com Deus para Deus te abençoar. Você já tem todas as bênçãos sobre a tua vida. Cristo se fez pobre para que através da sua pobreza você fosse enriquecido. O meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, vos concederá em glória tudo o que vocês necessitam. Da glória de Jesus Cristo. Ele suprirá todas as tuas necessidades. É a autoridade que Ele deu para vocês nessa terra. Aleluia. Fala, o que eu ligar na terra será ligado no céu. Então liga na terra hoje a palavra. Liga hoje, deixa essa carga de glória descer hoje nesse lugar aqui. Fala, eu vou sair renovado na autoridade e no poder de Deus. Fala, eu sou uma autoridade. Papai e mamãe, ore com autoridade pela tua família. Quem está comigo da glória, da glória, da glória, da glória? Amados, verdadeiros apóstolos e profetas, eles não são gurus e nem curandeiros do povo. Eles são pessoas destravadores de desígnios. Eles vêm para a terra, eles são levantados para ensinar vocês a andar na glória, trazer o espírito de sabedoria, revelação, para unir o corpo de Cristo na esfera que todos foram chamados para trabalhar, executar a sua autoridade nessa terra. Fala para o seu irmão, arregaça tua manga porque tu vai começar a trabalhar mais. Aí vem muitos apóstolos e profetas sendo guru e curandeiro dos outros. E o povo não executa autoridade, não cresce, fica na mesmice, meu querido. Tu foi chamado para ser uma águia, um leão no mundo espiritual, meu querido. Ele disse, se você andar na obediência, obedecer a palavra dele, o homem será como mil homens na guerra. Fala, eu tenho uma autoridade de 1000 homens em mim. Aleluia. Fala, existe a força que está na autoridade e não no poder. Que homem? Qual o seu tamanho no mundo espiritual? É o quanto você governa em autoridade. É o quanto você entendeu a sua autoridade. Quando você entendeu quem você é. Quando você entende quem você é, você para de vender seus direitos para o diabo, para de mendigar com ele. Jesus sabia muito bem quem ele era.
Ele sabia muito bem quem ele era. Fala identidade. Ela forma. Ela assenta a autoridade. Fala, eu preciso de identidade. Esse aqui é o X da questão que mata muitos problemas na tua vida. Quem você é define quem você será, o que você conquistará, que tipo de pessoa você vai ser na vida. Quem você quer ser? Quem você é? É isso que você tem que entender. Quem eu sou? Todos os dilemas que eu passo na vida. Quem eu sou? O que eu fui chamado para fazer? Eu me levanto nisso. Eu estou centrado nisso. Eu venço todos os rumores do inferno, todas as existências do inferno. É pela graça e na autoridade do poder dele. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Você imagina se todos aqui andar na posição de autoridade, o que acontece na igreja? Você imagina? Você imagina se todos orassem com a autoridade que Deus deu para vocês? Se todos aqui se posicionassem como intercessores no reino espiritual? Se todos fossem pais compromissados com seus filhos, com a sua casa, para levar eles para o reino de Deus, que maravilha não seria a igreja, meu querido? Mas nós estamos barganhando com as trevas. Temos que derrubar essa barganha do inferno. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Assentado sobre a autoridade. Abacuque capítulo 3, versículo 19. Vamos ler Abacuque primeiro. Abacuque 3, 19. Posso parar aqui ou vocês estão bem? Posso dar continuidade? Eu tenho uma notícia para te dar. Infelizmente, a autoridade, ela não se imparte, ela se delega. E para ser delegação, você vai ter que ter submissão. Poder, tu pode até transferir, é rápido. Mas a autoridade, da delegação da autoridade, vai depender da sua responsabilidade. De quanto você é compromissado com a justiça, com a palavra e a posição que Deus te colocou. Aí você recebe autoridade. Fala, uma vez que eu recebo autoridade, eu recebo novos acessos. Não há uma posição de autoridade que você está, ou que você pode entrar, que não vai ter novos acessos, novas bênçãos para a tua vida. O Senhor é o Deus da minha força, Ele fará os meus pés como das servas. E me fará andar sobre as minhas alturas. Fala, eu tenho um lugar alto. Fala, minhas alturas. Esse é o seu assentamento de autoridade. Vocês têm que aprender a entrar neste lugar. Fala, existe um lugar que eu tenho que ter revelação, conhecimento de como eu estou ali, de como eu entro ali. Esse é um grande segredo que eu tenho que falar para você. Quando eu entro em grandes guerras, tronos e processos que eu passo, eu tenho uns lugares mais altos, eu desço lugares mais baixos. Eu fico ali, eu sinto um sofrimento maior. Até que o processo passe e eu volto. Eu volto para as alturas. O diabo, ele quer estar sempre mais alto do que vocês. Por isso que ele se assentou no cosmo. Para dar desígnio, distorcido, para influenciar a humanidade a fazer o que ele quer. Aonde estão os 12 querubins caídos? Aonde eles reinam? No cosmo. Eles usam o poder do cosmo, as estações, os poderes do mundo para influenciar a alma humana na Terra. Acima da camada do cosmo, existem lugares chamados altos, aonde está o Senhor dos Senhores. E quando você entra nessa dimensão, quando você começa a governar em oração, pelo poder do Espírito Santo, Ele te dá acesso em espírito. João disse, livro de Apocalipse, capítulo 4. E no dia do Senhor eu me encontrei em espírito, eu vi uma porta no céu, e eu me achei em espírito. Há momentos que eu vou deitar e de repente eu não percebo, mas eu já estou em espírito. Meu espírito já foi levado, eu já estou em algum lugar no céu, e eu não percebi. Há momentos que eu estou em oração, eu deixo o Senhor levar meu espírito, e os lugares se abrem, lugares altos, e você precisa entrar em lugares altos. E nós precisamos restaurar o nosso manto de autoridade. Manto significa que respalda o poder de Deus e a autoridade que você tem. É o que te identifica no mundo espiritual. Os anjos, eles usam manto, os homens de Deus têm manto sobre o seu espírito. É isso que é a sua autoridade. Você pode receber uma unção de manto, você tem um tipo de veste.
Mas quando ele vem mudar suas vestes, ele muda seu nível de autoridade. Zacarias capítulo 4, quando a veste do sumo sacerdote é trocada, sumo sacerdote Josué, a Bíblia diz que Satanás estava à destra dele para acusá-lo. Vê o versículo-chave para mim. Mas o Senhor ordenou um anjo, vai e troca as vestes de Josué, o grande sumo sacerdote. Zorobabel, peraí. Aqui, ó. Coloca para mim, Zacarias. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se opor a ele. Fala, Satanás estava resistindo à autoridade dele. Agora presta atenção como é que ele recebe. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Josué vestia vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu, eis que estava diante dele, dizendo, tire essas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei dessas vestes finas. E disse, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram das suas roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares em meus caminhos, e se observares minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre todos os que estão aqui. Fala, quando eu estou na minha posição de autoridade, eu tenho direito para julgar, para ordenar, para repreender, para executar. E diz assim para vocês, ó, vocês terão acesso aos átrios. Existem lugares de intimidade e relacionamento com Deus que só entra quem tem autoridade, quem está em posição de autoridade. Existem certas coisas na sua vida que você nunca terá acesso, você nunca vai conhecer se você não aceitar o seu chamado. Se você não andar no propósito que Deus chamou você nessa terra. Você tem que pagar um preço por isso. O preço nem se compara com a recompensa. Fala, o preço não se compara com as recompensas que Ele dá na nossa vida. Não me importa o preço, as recompensas são muito maior, da glória de Jesus Cristo. Fala, uma troca de vestes para assentamento de autoridade. No mundo espiritual agora tem que acontecer, já estou encerrando a mensagem daqui a pouquinho. Tem que acontecer algo aqui dentro essa noite. E subitamente o Senhor pode vir sobre pessoas aqui dentro. E Ele pode dar uma nova veste para você. Você tem que aprender a pedir novas vestes no reino espiritual. Eu sempre passo um processo, cada 2 meses, 3 meses, o anjo do Senhor muda minhas vestes. E vem, me renova, para me suportar e continuar a batalha. Amém, amém. Isso é um processo que sempre tem que acontecer. Ele vem santificar nossas vestes. Ele vem nos lavar no mundo espiritual. Para que a sua autoridade, elas tenha todo o poder e força. Fala, a minha autoridade dependerá da minha responsabilidade em santidade e em obediência à palavra de Deus. Todas as áreas que eu sou ferido, onde o diabo tenta lutar contra mim, eu tenho que sempre me renovar e me permanecer na minha posição para que eu não abaixe a influência da minha autoridade. Amém, amém. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. O mundo espiritual está à mercê da autoridade que Deus deu a você. Tome os lugares vazios e preencha com a glória de Deus. Fala, há lugares vazios, porque muitos abandonaram a sua posição. Hoje o diabo faz o que quer no Brasil, porque tem muitos lugares do mundo espiritual que estão vazios, que precisa que Deus levante evangelistas, pastores, profetas, empresários, homens poderosos, homens determinados, para que eles entrem nesses lugares e falem, aqui o reino de Cristo governa. Você está comigo? Dá glória a Jesus! Isaías 58:11 para vocês. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E eis os que procederem de ti edificarão lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão de reparador de rupturas, restaurador de veredas para a morada da glória de Jesus Cristo. Fala, Deus está me levantando em autoridade para estabelecer restauração. Seja na tua família, seja na igreja, seja na sociedade, seja na educação, seja na escola, seja na tua empresa, aonde você estiver, o Senhor te chama para isso. Ele nos levanta, fala, para restaurar
os lugares assolados, e estabelecer o reino e a paz. Agora escute princípios, anota aí, se você quiser. Se você perder a sua autoridade, não só você será afetado, mas todos que estiverem à sua volta também serão afetados. Fala, uma vez que eu saio da minha posição de autoridade, eu sofro, e todos que estão comigo também sofrerão. Esse é o princípio. Se eu abandonar minha posição de autoridade, todos vocês na igreja sofrerão. Se eu não subisse mais nesse altar, vocês iam sofrer. Se eu não suportasse as guerras que eu tenho passado, vocês sofreriam. Eu aumentaria ainda muito mais o sofrimento de vocês na terra. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Vamos lá. Todos nós, como filhos de Deus, ocupamos uma dimensão de autoridade no reino espiritual. É fundamental que você não apenas saiba disso, mas que você aprenda a acessar e a trabalhar a partir dessa posição de governo. Fala, eu preciso trabalhar a partir da posição que Ele me concedeu. Se você ainda não sabe dela, você está perdendo tempo e você está apanhando da vida. Você precisa entender qual é a sua posição. E acesse e ande a partir disso. Quando eu fui cheio do Espírito Santo na minha juventude, eu comecei a andar a partir do poder de Deus. Eu comecei a andar a partir do meu chamado, da minha vocação. Eu ia para a escola, mas eu não deixava a unção dentro da igreja, nem dentro de casa. Eu ia para a escola na unção do Espírito Santo. Eu falava com as pessoas na minha posição de filho de Deus. Eu não deixava o Robson espiritual em casa, iria só com o Robson carnal para a escola. E os dois juntos. E meus amigos sentavam para conversar comigo, só saía a palavra de Deus da minha boca. Quem está comigo da glória a Jesus? Meus vizinhos só evangelizavam, só saía a palavra de Deus da minha boca. Quando eles começavam com as piadinhas, chocarrice, eu ficava sério, eu falava, não compactuo com isso. Eu não ria das piadas, porque eu estava numa posição de autoridade. O problema é que muitas pessoas aqui, por causa de amizade, perdem a sua posição. Estão perdendo seus direitos por causa que estão querendo os direitos de amizade. Amigos que estão usurpando a sua autoridade e você não está prestando atenção nisso, meu querido. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Ei, não barganhe os seus direitos por causa de uma promoção, de um salário usurpado, enganoso, mentiroso. Eu estava com um homem de Deus e falou assim, ó, eu não pude continuar dentro daquela empresa, porque o negócio é tanta lavagem de dinheiro ali dentro, lá no Nordeste, que não dava para mim. Eu estava sendo perseguido porque eu não estava aceitando cortar a água do povo. Desse jeito mesmo. Para eles ganhar dinheiro na venda da água. Eu não pude compactuar, tive que pedir as contas, não suportei mais. Muitos perdem a sua autoridade porque eles estão barganhando com o diabo. Eles estão querendo o poder e a glória desse mundo. Estão adorando o diabo. E o que é adoração ao diabo? Fala, quando eu negocio os meus valores para servir o dinheiro. Não negocie seus valores por causa do dinheiro. É melhor um punhado, como diz Provérbios, um punhadinho num teto pobre, mas com alegria e justiça, do que ter fartura aonde está a morte por causa das injustiças e barganha com a ganância. Então é melhor você ser pobre, simples, do que você barganhar com as propostas do diabo. Um dia eu tive uma experiência, presta atenção nisso aqui. Eu tive uma experiência, antes de sair da comunidade, quando eu morava lá na favela, antes de Deus me tirar de lá. Eu entrei numa sala, e naquela sala tinha o altar de Mamon, tinha uns outros altares de demônios, de tronos. Irmãos, pensa numa sensação tenebrosa. E havia um ser naquela sala, e falou assim comigo, eu te dou riqueza, aí veio o altar da fama, eu te dou fama, eu te dou tudo que você quiser se você me adorar. E eu repreendi o diabo naquela sala. Eu tive essa experiência. Só que era um poder satânico, tenebroso. E eu saí daquele lugar de espírito, era uma luta contra o meu espírito, porque o diabo ele queria me fazer uma proposta. Saiba muito bem na tua vida, toda hora, ou qualquer momento, sempre haverá uma proposta do diabo. Você pode até ganhar mais, mas você vai perder a sua justiça e a sua felicidade. Deus ele quer você no ministério, ele quer você no reino completo. Fala, ele quer o completo. Muitos para ter ministério poderosos perderam sua família, perderam seus créditos na terra, perderam bons amigos na terra, porque eles se venderam ao poder da fama, se venderam ao poder das riquezas. Muitos para ter grandes empresas, ser hoje homens milionários, perderam
aquilo que era o melhor da sua vida, eles são incompletos, infelizes, porque não tem as pessoas que valorizavam ele, que ele perdeu. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Fala para o seu irmão, não perca a tua felicidade vendendo a sua autoridade por coisas baratas desse mundo. O que tem mais valor em você é a sua dignidade, a sua autoridade. Dá glória a Jesus Cristo. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Agora presta atenção no detalhe, a sua posição, tome cuidado, ela pode ser roubada ou usurpada. Repete comigo, uma vez que eu entro numa posição espiritual, eu tenho que vigiar, porque ela pode ser roubada ou usurpada. E se você não viajar nisso, você vai perder a tua posição. Vamos lá. Posso continuar? Fala, juntamente com a minha posição, vem a minha autoridade. E agora eu vou com vocês bem rápido, para vocês poderem tomar a palavra que eu vou passar para vocês aqui agora. Crescimento espiritual deve ser desenvolvido uma mentalidade de governo. Fala, mentalidade. Muitos estão confundindo prosperidade desse mundo como se isso fosse acréscimo espiritual na vida delas. Eu primeiro cresci espiritualmente para depois Deus me dar qualquer recurso material. Amém, amém. Fala, eu preciso entender a minha posição espiritual antes da posição material. Se o material vem antes do espiritual, você barganha. Você nunca vai ter mais força do que o teu material. A não ser se você perder tudo, passar um grande processo para você depois adquirir autoridade sobre isso. Tem muitos que eu conheço que não conseguem andar numa plena autoridade espiritual, porque o material veio primeiro do que a sua autoridade espiritual. Então eles não conseguem entender na mente deles o que é obediência e santidade da forma que Deus quer. Agora, outros que eu conheci, perderam tudo, foram à bancarrota, vai lá no fundo, volta debaixo de uma autoridade espiritual e depois Deus devolve tudo financeiramente. E fala, a minha vida hoje tem sentido. Quem está comigo da glória? Vamos lá. Hoje nós estamos com meio de pessoas que querem ser intelectualmente influenciadas por boas mensagens, emocionalmente tocadas por elas, mas elas não querem ser espiritualmente transformadas. Existe muito poder, mas nem todo o poder das mensagens no altar tem a autoridade do reino de Deus. Existe poder da influência, poder das emoções, poder da neurociência, poder desses conhecimentos dessa era, que são muitos. Amém, amém? Mas tome o cuidado, porque esse poder mental, esse poder dessas pregações estão destituídas da autoridade espiritual que Deus delega a um homem de Deus. Quem está comigo da glória de Jesus? Fala, se não há manifestação, e se não há a palavra da justiça, pode ter muito conhecimento, e não vai transformar em ninguém. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Não, você pode ser uma pessoa que você não consegue nem ter palavras, jargão para pregar aqui em cima do altar. Talvez você possa até ser desprovido de inteligência. Pode ser uma pessoa muito simples, mas se você tem autoridade e a revelação daquele que está com você na terra, uma palavra sua tem um poder muito mais poderoso do que todos os psicólogos desse mundo. Fala, a minha autoridade é mais importante que a minha inteligência. Nós estamos no meio de uma geração que querem ajuda, mas não querem ser transformados. Querem seus direitos, mas não querem se endireitarem. Querem Jesus bombeiro salva-vida, mas não querem perder a vida para ganhar um salvador de vida. Querem atalhos em vez de um caminho a ser seguido. Querem cantar, mas não querem orar. Querem a voz do pastor, mas não querem ouvir o bom pastor. Vão à igreja, mas não vão a Deus. Aí depois ficam perguntando, por que as coisas não mudam na minha vida? Por que tem tanta derrota que o diabo impõe do pecado, do mundo e as trevas? Fala, falta de autoridade. Fala, a mentalidade do reino. A pregação do reino. A influência dela. Fala, ela vai transformar minha vida. E vai gerar autoridade da minha vida. Desculpe, irmão. Eu tenho jovens aqui dentro que têm mais autoridade que muitos lugares aí fora e muitos pastores aí fora. Tem muito mais conhecimento revelado, anda muito mais na presença de Deus, sabe muito mais Bíblia do que muitos que estão no altar para fora. É posicionamento. Uma vez que eu falei para vocês sentarem aqui, senta aqui. Não senta lá atrás não, senta no seu lugar, porque é uma posição que Deus colocou vocês. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Perde autoridade por meio das próprias necessidades. O diabo chegou para Jesus, ó, se tu é filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Fala, eu não posso negligenciar a minha autoridade por causa das minhas necessidades. A pessoa vem para a igreja para pedir uma vitória. Ela não vem mais para a igreja para ser transformada e ser uma vitória. Fala, eu não posso me distrair
com as minhas muitas necessidades. Isso te rouba a sua autoridade. Eu podia passar fome, às vezes eu passava muitos apertos, eu não tinha nada para comer na minha geladeira, mas eu não saía desesperado atrás das coisas. Eu primeiro ia orar, eu ia para o monte. Eu passava horas na minha autoridade espiritual diante de Deus orando. E eu posso falar para vocês, Deus fazia milagres na minha vida financeira. A pressão das necessidades está fazendo o povo andar por necessidade e não estão dando pela autoridade que Deus deu a eles como identidade. Eles desenvolvem um sistema de barganha de necessidade na igreja, de faz campanha daqui, faz campanha dali. Olha, eu tenho um lado bom que até acontece, legal, mas você vai viver como mendigo espiritual? Ou vai entrar num lugar de assentamento onde você tenha acesso à fonte, ou acesso às provisões sobrenatural direta com Deus? Amém, amém? Fala, eu tenho um acesso direto! Aleluia! Quando a oração está confinada a somente o eu e a esfera das necessidades pessoais, ela morre por causa da sua pequenez e por causa do seu egoísmo. Fala, as minhas orações, ela tem que ser orações de comunhão, de crescimento, de governo, intercessões, de guerra e não só de necessidades. Fala, perde a autoridade por meio das pressões. Eu já falei isso para vocês, a dor e a pressão, ela promove destituição da vida de muitas pessoas que não estão usando elas ao seu favor. Fala, a dor do pecado, a dor do fracasso, a dor da perda, a dor da traição, a dor do desapontamento, elas têm que se voltar ao meu favor. Essas dores, essas pressões, elas têm que fazer você continuar crescendo da glória. Estou encurtando a mensagem para vocês. Uma vida sem pressão é uma vida sem poder e sem autoridade. Se você não quer guerra, se você não quer pressão, então você não vai crescer. Amém, amém? Fala para o seu irmão, faz parte. Suporta mais. Cresça com isso. Quando o negócio ficar muito difícil, é só você ir para o monte. Vai para o meio do mato, faz igual a apóstolo, vai para o meio do mato, vai orar. Fica algumas horas sozinho com Deus, que depois tu volta e é mais aliviado, aleluia. Fala para o seu irmão, não dê autoridade àquilo que vem para te destruir. As coisas só podem destruir você se você dá autoridade a elas. Não entregue seus direitos àquilo que não tem poder de destruir vocês. Pessoa nenhuma tem direito de destruir vocês. Traição de amigo nenhum tem direito de destruir vocês. Amém, amém? Perda financeira, roubo financeiro, não tem poder de destruir ninguém aqui dentro. A não ser se você dá o poder para eles. Fala, eu não vou dar poder para os meus inimigos, meus acusadores, de destruir a minha vida. Fala, tá ouvindo, irmão? Seja forte, da glória a Jesus Cristo. Então temos pressão das necessidades, pressão da circunstância, pressão da obra de Deus, pressão das pessoas, pressão das cobranças da vida, pressão para sobreviver, pressão da vida espiritual, pressão da nossa consciência, pressão dos inimigos. Fala, estamos sempre debaixo de pressão. É por isso que eu estou crescendo. Da glória a Jesus Cristo. Ó, deixa eu só finalizar com isso aqui é importante. Eu tive uma visão com isso. Não perca a sua autoridade em meio a propostas ilegítimas. Tem pessoas que eram para andar comigo no ministério hoje, mas elas aceitaram propostas ilegítimas em outros lugares, por posições, mas são infelizes. Queria estar com o apóstolo, Você aceitou propostas ilegítimas. Nem toda consagração vem de Deus. Tem pessoas que vêm para o meu ministério e falam assim, ó, os pastores me ofereceram consagração para mim não vir para cá. Proposta ilegítima. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Eu já recebi propostas ilegítimas que eu podia ter muito dinheiro, mas não era de Deus. E os tronos lutaram contra mim para me aceitar. Eu falei, não vou aceitar isso. Isso não é o Jesus que eu conheço. Amém, amém? Fala, todas as vezes que há uma porta chegando na minha vida que pertence ao reino de Deus, virá uma contraproposta. Toma cuidado com a contraproposta do diabo. As propostas ilegítimas, elas usurpam a sua autoridade, elas castram a sua autoridade. Tem muitos que têm dinheiro, tem muitos que têm ministério, mas é ilegítimo.
foi para o bar de propostas ilegítimas. Tem muitos que têm poder, está expulsando demônio e fazendo sinais. Mas um dia o Senhor falou para mim, não fui eu que dei a eles isso. Eles compraram de outros que venderam suas unções. Tem muitos ministrando com unção, mas destituído do compromisso com aquele que é santo e vivo. Não receberam direto. Quem está comigo da glória a Jesus? Receberam dos homens por baganha. Tá? Já viu história de pessoas que compraram unção de outro. Eu te pago 50 mil se você me consagrar apóstolo. Tinha uma coisa engraçada que eu até ri disso. E veio de fonte confiável. Um grande homem de Deus falou comigo que tinha um outro homem de Deus aí, que não é muito de Deus, mas esse homem cobrava em torno de 50 mil para consagrar alguém a querubim, para ter autoridade de querubim. Eu falei assim, cara, acho que até Jesus está olhando, pô, os querubins olham, pô, tu está muito bem mesmo na terra, hein? E você sabe que tem muitas pessoas aqui dentro que foram consagradas de maneiras ilegítimas e pagaram um grande preço na vida por isso? Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Ó, hoje o pastor Moisés, a esposa dele, só está sentado aqui. Olha para mim aqui, presta atenção aqui. Porque este homem de Deus, ele veio a mim e falou assim, apóstolo, por favor, me desconsagre apóstolo, porque eu fui consagrado apóstolo. E só trouxe problema na minha vida. Dito e feito, fiz a desconsagração, a pessoa falei, eu anulo o que fizeram jogar em cima dele. E o pai reconhece ele como um pastor, como um futuro missionário, um homem que vai ganhar almas, e um homem de Deus. E depois foi passando um tempo, ele está sentado aqui no nosso meio. Amém? Ó, um dia, propostas ilegais, toma cuidado, olha só aqui. Eu estou sentado com um grupo de pessoas, pastores vieram assim, um grupo pequeno, que era de família ministerial. Aí sentaram comigo porque queria conversar comigo e conseguiram falar comigo. E chegaram lá em São Paulo. Foi consagrado apóstolo, Eu fui ouvindo história, uma história bonita, sabe? Andaram com pessoas grandes, Eu falei, desde o dia que você foi consagrado apóstolo, o que aconteceu na sua vida? Perdemos igreja, perdemos pessoa, começamos isso, falei, quantos anos faz? Tantos anos. Só está perdendo, né? Porque vocês nunca foram. Vocês vão apanhar o resto de toda a vida de vocês. A senhora me perdoe. A senhora é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, mas vocês não são apóstolos, vocês vão apanhar pro resto da vida de vocês. Vocês estão carregando um fato que vocês não podem suportar e vocês não têm reconhecimento das pessoas. Nunca mais eu vi na minha frente. E sempre aparece um ou outro, eu falei assim, quem te consagrou apóstolo? Você não é. E ele se ofende comigo. Vai apanhar pro resto da sua vida, o problema é teu. Aí quer o quê? Quer a minha unção. Mas não quer ter uma verdadeira autoridade para ter isso. Quem está entendendo? Fala glória a Jesus Cristo. Fala, quando eu entro numa posição, fora de um tempo, só vai ser perda de tempo. O problema é que às vezes entramos em posições e nós não estamos maduros para ela. Ou não fomos convocados para ela. Ou pedimos tanto que Deus, você quer? Toma, suporta agora. E eu já vi muito isso na terra. E nós temos que tomar muito cuidado, principalmente dentro da igreja. Eu já passei muitos processos da vida por querer consagrar pessoas e abraçar elas, e elas não respeitaram a minha autoridade, e elas se perderam sozinhas. O efeito é o oposto. Fala para o teu irmão, não perca a tua autoridade por baganhas de propostas ilegítimas. O inimigo ele só quer a sua adoração para ter controle sobre a sua autoridade, sobre a sua vida. O inimigo quer controlar, dominar e roubar a sua autoridade por meio de submissão e aceitação de propostas ilegítimas. Fala, não me vendo, nem por $1 milhão. Não venda o que Deus te deu e aonde Deus te colocou. Quando eu era jovem, me foi feita uma proposta. Para mim era muito bom. E era muito bonita. Tinha tudo de Deus ali dentro. E eles eram de Deus, aquele lugar abençoado. Eram coisas lindas que aconteciam ali dentro. Aquele lugar ia homens de todos os lugares do mundo ali pregar. Homens muito conhecidos em avivamento.
Eu preguei naquele lugar. Me reconheceram como homem de Deus. Os sinais foram tão fortes que aconteceu naquele lugar. Que as pessoas queriam me ofertar ouro, quando ofertar tudo, eu não queria nada de ninguém. O apóstolo daquela casa queria me ofertar, eu falei, não quero seu dinheiro. E eu falei na frente de um outro que queria a oferta e eu escandalizei ele. Aí a sogra dele veio na frente de todo mundo e fala assim, jovem, já vi tantos homens de Deus nessa igreja, conhecemos tantos nomes, mas quando eu olhei no fundo dos seus olhos, e Deus falou assim, ele é meu genuíno servo aqui. Ela falou, você tem autoridade aqui na minha casa, aqui na igreja, eu sou intercessor dessa família, e Deus me falou, vai lá e diga isso para ele. E na frente dos outros apóstolos, e fizeram uma proposta para mim, e o anjo do Senhor aparece a mim, e abre um rolo em hebraico, tudo azul, ele materializou para mim, e falou, vai embora daqui, porque o que eu tenho para ti é muito maior do que você possa pensar, muito maior do que isso aqui. Seria uma boa proposta, você dormir no chão, depois poder dormir em um apartamento de mais de 300 metros quadrados. Chique. Seria uma boa proposta você ir para um lugar onde você tem uma amplitude de pregar para mais de 5.000 pessoas. É bom, né? Mas tome cuidado com coisas antecipadas que pode roubar o seu desígnio na terra. Um dia me foi feita uma proposta para mim ir para a Itália, ficar 7 dias na Itália, com um dos maiores líderes do mundo, para eles me levar para Miami. E Deus falou para mim, me visitou e falou assim, apaga esses contatos e suma do mapa. Eu sumi do mapa. Eu sou obediente, eu apaguei mesmo. E ó, apaguei, sumi. Nunca mais me viram. E Deus falou assim, um dia, eles virão e te reconhecerão como uma grande autoridade na terra. E você pobre, magro, feio pra caraca. Alguém, você ouvir de Deus, sai daqui. Não, estou falando de homens ungidos, eu não estou te falando de qualquer pessoa, estou te falando de pessoas realmente de Deus, que trabalham na colheita mundial de almas. Já ganharam mais de 14 milhões de almas para Jesus. Um dos maiores ministérios de missões do mundo. Vai embora daqui. Eu tinha 25 anos de idade. E fui embora e voltei para a favela, para o vento, para o deserto. Suportando a dona Vilma. Acho que ela está no céu por causa de mim hoje. Eu tanto orei por ela, para Deus salvar ela. Acho que Deus salvou a dona Vilma. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Não se preocupe, eu já estou encerrando aqui agora. Mas eu tinha que falar isso para vocês. Tem muitos que estão castrados na sua autoridade porque não conseguem mais falar em autoridade, porque infelizmente aceitaram muitas barganhas nas suas vidas. Eu estive diante de homens que, por causa do poder financeiro, eles venderam o que eles tinham, o que eles eram, por causa do dinheiro, e eu conheci eles. Eu vi eles mortos, aprisionados, em um título, em uma posição sem autoridade, só por causa do dinheiro, do prazer do dinheiro. É a coisa mais enganosa que tem na terra, o prazer do dinheiro. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Homens vendem a sua autoridade, se perdem e falam, quando se desviam da verdade. Fala para o seu irmão, nunca saia da verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Posso falar uma doutrina de demônios que você quer ouvir aqui? Vocês querem ouvir aqui? O sensacionalismo é uma doutrina de demônio. Exibicionismo é doutrina de demônio. Ensina as pessoas um caminho errado e distorcido do reino do céu. Fala, não vou vender a minha dignidade, a minha autoridade com falsas doutrinas. Eu conheci muitos que pregam uma falsa doutrina para ter reconhecimento das pessoas. Eu finalizo a mensagem aqui com vocês. Eu gostaria que você ficasse de pé, dando uma salva de palmas para Jesus. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a sua autoridade? Fala, eu sou filho de Deus. Tá bom, diabo, tá bom para você? Eu sou filho de Deus. Você é o quê? Você é apóstolo, profeta? Eu sou filho de Deus. Essa é a minha maior autoridade. Dá glória a Jesus Cristo.